Estava eu num bom momento da minha vida, mas entendia que precisava mudar. E por isso decidi fazer algo para que essa mudança acontecesse. Comecei a caminhar. Meus primeiros 6 quilômetros foram um grande desafio, onde eu saí da minha casa e comecei a andar. Sentia nesse momento a importância de fazer essas caminhadas, porque além de mudar a minha qualidade de vida, me fazia entender, eu mesmo, me conhecer. Passando de 6 quilômetros, comecei a andar ainda mais. 10, 12, 18, enfim, foi cada vez mais caminhando, me preparando para aquilo que eu queria que acontecesse, peregrinar. Mas, obviamente, para isso acontecer, eu precisava me encontrar e também me organizar para que isso acontecesse. E assim eu fiz. Primeiro desafio, andar 105 quilômetros, saindo da minha cidade, indo até uma cidade próxima da minha. Para isso tudo, tive que me preparar fisicamente, tive que me preparar espiritualmente e principalmente ter a vontade de fazer essa caminhada acontecer. Foi um desafio bastante consistente, porque fiz num período de muito calor, onde as primeiras bolhas apareceram, onde o cansaço quase que me dominou, mas eu, como estava extremamente bem preparado, fiz com muito carinho, com muita satisfação, com muito prazer, essa minha primeira peregrinação. Obviamente que por isso, eu também tinha outros sonhos e queria alcançar caminhos ainda maiores. E esses, obviamente, todos relacionados com aquilo que a vida me deu. Porque a cada caminhada eu entendia, me conhecia e sabia o quanto eu poderia ser ainda melhor. Obviamente que andar 105 quilômetros já me davam uma ideia do que seria fazer os próximos caminhos. Fiz o seguinte caminho, 319 quilômetros. Não foram fáceis, mas eu sabia que com a minha preparação eu poderia chegar ao ponto final. E assim eu fiz. Saí de Águas da Prata, São Paulo, e fui até Aparecida do Norte, com subidas, descidas e muito caminho a percorrer. E tudo isso, analogia com a vida, que nos mostra a importância de cada passo que damos à frente. Mas o meu objetivo principal não era só o caminho da fé. Era sim concretizar um sonho, o sonho de fazer o caminho de Compostela. Claro que eu devia andar todos os dias, 6 quilômetros de manhã, 9 quilômetros à tarde, 15 quilômetros no final de semana, 20 no outro, e assim eu ia me preparando. Pois bem, esse dia chegou. Lá foi o Maurício para a Espanha, da Espanha para a França e iniciar o caminho de Compostela. Caminho esse de 819 quilômetros e que me deu a certeza de que eu estava no caminho certo. Porque lá eu comecei a peregrinar. Primeiro desafio, subir as montanhas dos Pirineus, na divisa da França com a Espanha. Por aí sim já é um grande motivo da gente superar os desafios da vida. E eu estava nesse primeiro dia conseguindo realizar o meu sonho. Foi muito difícil, tenho a certeza disso, mas também foi muito gratificante começar o caminho de Compostela com esse desafio. Obviamente que os dias foram acontecendo
e o caminho foi sendo superado, e eu, obviamente, que já tinha em mente essa preocupação de que o caminho se resume nos 3 dedos da nossa mão e que ele resume para nós, primeiro, a nossa força física, essa é o primeiro desafio. A segunda é a nossa questão mental, para a gente estar bem preparado para executar aquilo que planejamos, porque para fazer um caminho, obviamente, a gente tem que estar muito bem estruturado e planejado. E a terceira, a questão espiritual. Então, se o caminho levou 30 dias, os primeiros 10 foram esses da questão física, de como você lidar com essa situação. Felizmente, foram dias difíceis, mas superados. O segundo, quando a gente entra na questão mental, você fica lá se perguntando, mas vem cá, por que você, Maurício, um empresário bem-sucedido, está aqui no caminho de Compostela, passando por tudo isso que você vem passando? Mas obviamente que isso era para mim um desafio e principalmente um encontro comigo mesmo, que aconteceu no terceiro momento do caminho, que é a questão espiritual. E aí eu quero fazer um parênteses. Não é só o aprendizado que tive no caminho de Compostela que me fez chegar onde eu cheguei. E sim, eu tinha algo mais, mas que depois, num outro momento, eu vou contar para vocês. Seguindo o caminho, próximo de 600 quilômetros dos 819, me veio uma luz. Luz essa que me falou: Maurício, você que é um homem que se preocupa tanto em fazer o bem para as crianças da sua cidade, você que ajuda tanto os animais, as ONGs que trabalham com animais da sua cidade, você que faz com que aquilo que é bom aconteça no seu município, na sua região, no seu estado, por que você não olha para um povo que está precisando muito e que poucas políticas públicas têm para isso? Que é os idosos. Maurício começou a refletir muito sobre esse tema. E isso foi me deixando, ao longo dos últimos 200 quilômetros, esse pensamento todo dia. O que eu posso, como ser humano, o que eu posso, como empresário, fazer para essas pessoas que tanto precisam, que tão poucas políticas públicas existem, e eu, obviamente, como alguém que sempre ajudou, e essa luz me disse: Maurício, você pode, você deve, você consegue fazer. Obviamente que eu tinha um objetivo: chegar ao final do caminho de Compostela. Assim eu fiz e fui muito feliz. Foi esse meu primeiro grande desafio de chegar ao final do caminho de Compostela com essa visão de que eu teria que pensar nos idosos. Ao voltar para o Brasil, depois do caminho de Compostela concluído, voltei para minha cidade, sentei com meus amigos e falei dessa minha luz, desse meu sonho, que era trabalhar para os idosos. Obviamente que eu, não satisfeito, fui buscar entender onde estavam as melhores políticas públicas para idosos no mundo, já que o nosso país poucas políticas públicas tem. E eu fui, então, conhecer as políticas públicas da Noruega e também num outro país que eu me identifiquei muito, que foi o Japão. Chegando no Japão, eu vi tudo aquilo que o povo japonês faz para os idosos e voltei convicto de que a política pública do Japão poderia ser implantada na minha cidade. E assim eu fiz. Voltei da primeira vez, cheguei na minha cidade, sentei com um grupo de amigos e falei desse meu sonho. E aí eu fiz o desafio.
Vamos voltar para o Japão para ver se esse meu sonho pode se tornar uma realidade? E assim nós fizemos. Voltei com 2 amigos para o Japão e lá nós ficamos por 11 dias, indo de centro a centro para vermos o quão bem eles cuidam dos idosos no Japão. Andamos, olhamos, visitamos, conhecemos, voltamos para o Brasil. Aqui chegando, sentamos com um grupo de arquitetos, com um amigo engenheiro, mostramos a nossa ideia, traçamos os primeiros traços e decidimos que era possível, sim, nós edificarmos o Centro de Convivência do Idoso do Instituto Maurício Gelling na cidade de Paranavaí. Construímos numa área de 27 mil metros quadrados, adquiridos por nós, o Centro de Convivência do Idoso com 1.800 metros quadrados. Minha preocupação era, isso em 2018, de que eu atenderia 300 idosos. Claro que quando terminamos a obra física, nós tínhamos que treinar as pessoas que trabalhariam com esses idosos. E assim nós fizemos. Quando abrimos, ao invés dos 300 idosos que eu tinha planejado para atender no Centro de Convivência do Idoso, nós já abrimos com 500 idosos inscritos e participando das mais de 17 atividades que nós damos aos idosos aqui no Instituto Maurício Gelling. Essas atividades, além de dar a eles qualidade de vida, dão a eles também tudo aquilo que eu, como pai, como avô, como marido, como amigo, quero para as pessoas. Dar carinho, dar amor, dar conforto, dar qualidade de vida, dar a atenção devida, que muitas vezes a própria família não consegue, mas nós sim podemos dar aqui no Centro de Convivência do Idoso. E isso fizemos. No dia 14 de abril de 2018, nós inauguramos o Centro de Convivência do Idoso. Para nossa surpresa, a cidade se mobilizou para conhecer esse nosso projeto. Tivemos a pandemia, sim, mas o Instituto continuou fazendo as suas ações para não deixar com que os mais de 1.000 idosos, porque aqui passo, deixassem de ter as suas atividades. Continuamos dando a eles qualidade de vida, mesmo na pandemia, com lives semanais, para eles se exercitarem, para eles mentalizarem coisas boas, e isso nós fizemos. E eu, muito grato em conseguir dar a esses idosos essa qualidade de vida, fiz com que, nesse Centro de Convivência do Idoso, todas as salas que nós temos, as atividades, como a piscina aquecida, como a sala de pilates e yoga, musculação, nós temos quadra de vôlei, nós temos biblioteca, nós temos computação, nós damos a eles orientação de como mexer no seu celular, no seu smartphone, no caixa eletrônico de um banco, e demos a eles ainda orientações de artesanato, temos um espaço gourmet onde a gente aproveita a experiência que esses idosos têm para que eles possam um ao outro ensinar aquilo que eles sabem. E isso é muito importante para nós darmos a esses idosos a oportunidade deles mostrarem aquilo que sabem. Na nossa biblioteca também nós temos uma oficina que é muito importante, que é a oficina da alfabetização. Oficina essa que os próprios idosos ensinam os outros idosos a aprender a ler, escrever e ter mais qualidade de vida. O Instituto Maurício Gelling proporciona isso e muito mais. Nós temos a nossa sala de artesanato, nós temos a nossa sala de alongamento e dança e temos principalmente o nosso espaço
de convivência, onde a gente recebe esses idosos que chegam até o Centro de Convivência do Idoso e tenham aí as suas atividades escritas, e a única exigência que nós temos para que esses idosos frequentem o nosso Centro de Convivência do Idoso é ter 60 anos de idade, sem distinção de raça, de cor, de credo, de religião, de condição social, de condição financeira. Nós os abraçamos e os acolhemos aqui no Centro de Convivência do Idoso, projeto esse do Instituto Maurício Guerra. Esses idosos que aqui chegam não têm custo nenhum, não gastam nada. Isso é tudo pago pelo Maurício e pela sua família, que abriu mão de que todos esses recursos materiais e financeiros que o pai, o avô, pudesse deixar para a sua família, está assinada em cartório de que tudo isso é para a manutenção do Instituto Maurício Guerra. Eu, obviamente, muito feliz e lisonjeado com essa atitude da minha esposa, dos meus filhos e dos meus netos, coloquei em cada uma das salas o nome desses familiares que eu tenho o maior orgulho de ter dado a eles os ensinamentos que aprendi com meus pais. E aqui eu quero fazer um parênteses. Quando falava da importância de, no caminho, receber essa luz e ter a oportunidade de trabalhar para os idosos, eu tinha algo maior, que era dar o nome desse espaço maior aos meus pais, Noêmia e Alzeno Guerra. Foram eles que me ensinaram a ser o homem que sou. Foram eles que me ensinaram a dar aos meus filhos os mesmos ensinamentos que eu recebi deles. E eu não poderia deixar de homenagear a esse casal que tanto lutou para que seus filhos chegassem onde chegassem e tivessem a grandeza de seguir aquilo que eles sempre fizeram, que foi dar amor ao próximo, foi dar carinho, foi dar atenção. E eu então fiz aqui no Centro de Convivência do Idoso uma sala, um espaço onde tem o nome da minha mãe e do meu pai, que infelizmente eu perdi em 2004 num acidente trágico de carro e que eles nos deixaram. É muito triste eu, tão jovem, ficar órfão junto com minha irmã e meu irmão e perder aquela base, aquele casal que dava todo o conforto e todo o reconhecimento para nós como filhos. Obviamente que isso me fazia e me energizava ainda mais para que eu pudesse chegar nessa condição de vida e dar a eles esse espaço que eu tanto queria. Então, meu pai e minha mãe têm aqui no Centro de Convivência do Idoso o espaço Noêmia e Alzeno Guerra, porque foram eles que me ensinaram a ser o homem que sou. Foi eles que me deram a condição de eu fazer aquilo que faço pelas pessoas como forma de gratidão, de carinho, de aprendizado, de tudo aquilo que eu conquistei e que eu posso, devo e consigo dividir com essas pessoas. Então fica aí a minha eterna gratidão. Papai e mamãe, aonde vocês estiverem, eu estarei com vocês.